Deficiência visual. Deficiência visual, definição e conceitos. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Shirley Rodrigues Maia e nesta aula vamos iniciar nossa discussão sobre deficiência visual. Afinal, o que é exatamente uma deficiência visual? Bom, a terminologia deficiência visual abrange duas condições distintas: a cegueira, que se refere à perda total ou quase total da visão, e a baixa visão, denominada visão subnormal, até os anos de 1990. O que caracteriza pessoas que mantêm visão funcional residual? Segundo Sá, Campos e Silva, a cegueira é uma alteração grave ou total de uma ou mais das funções elementares da visão, que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente. Pode ocorrer desde o nascimento, o que chamamos de cegueira congênita, ou posteriormente cegueira adventícia, usualmente conhecida como adquirida. Isto ocorre em decorrência de causas orgânicas ou acidentais. No caso da baixa visão, embora a capacidade visual esteja severamente limitada, ainda é possível o aproveitamento da visão remanescente mediante o uso de recursos ópticos, como lupas, telescópios e óculos especiais, e recursos não ópticos, como iluminação adequada, contraste e ampliação de materiais, permitindo assim a realização de atividades visuais funcionais. As definições de cegueira e baixa visão podem ser compreendidas sobre duas perspectivas distintas, a médica e a educacional, e vamos abordá-la sempre sobre esses dois vieses. Cegueira. Do ponto de vista médico, a Organização Mundial da Saúde, OMS, define a cegueira como a incapacidade de reconhecer formas, cores e estímulos visuais essenciais para a obtenção de informações adequadas do ambiente. Esta condição se caracteriza pela ausência ou severa limitação da função visual, que compromete significativamente a percepção do mundo circundante. Ela é tecnicamente definida como uma acuidade visual igual ou inferior a 0,05 no melhor olho, mesmo com a melhor correção óptica disponível. Esta medição padronizada permite uma classificação objetiva da condição, facilitando assim diagnósticos precisos e direcionamento adequados de recursos e suporte. Do ponto de vista educacional, a cegueira é compreendida como a ausência total da visão ou apenas a presença de percepção básica de luz e sombra. Esta condição demanda a utilização de recursos pedagógicos especializados e sistemas alternativos de comunicação. A escrita, principalmente para garantir o acesso pleno ao conhecimento. O principal recurso educacional para as pessoas com deficiência visual é o sistema Braille, que possibilita a leitura e a escrita por meio do tato. Além do Braille, outras tecnologias assistivas, como softwares de leitura de tela, materiais em relevo e recursos sonoros, são fundamentais para o processo educacional. A abordagem educacional enfatiza não apenas a compensação da perda visual,
mas o desenvolvimento integral das potencialidades do cego. A distinção entre as perspectivas médica e educacional é importante, pois, enquanto a primeira foca nos aspectos clínicos e diagnóstico, a segunda concentra-se nas adaptações necessárias para promover a aprendizagem e o desenvolvimento acadêmico efetivo. Baixa visão. Do ponto de vista médico, a baixa visão é caracterizada por critérios específicos de acuidade visual e campo de visão. Segundo parâmetros médicos estabelecidos, configura-se como baixa visão a condição em que a acuidade visual se situa entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, mesmo com a melhor correção óptica disponível. Adicionalmente, também se enquadram nessa categoria os casos em que a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos seja igual ou inferior a 60 graus, ou quando ocorre simultaneamente qualquer uma das condições anteriormente mencionadas. Essa definição médica estabelece parâmetros objetivos e mensuráveis que proporcionam o diagnóstico preciso da condição, facilitando o direcionamento adequado de tratamentos e recursos de reabilitação visual. A avaliação oftalmológica considera tanto a nitidez da visão quanto a amplitude do campo visual, proporcionando uma compreensão abrangente das limitações visuais apresentadas pelo indivíduo. Do ponto de vista educacional, a baixa visão é compreendida como comprometimento significativo do funcionamento visual de ambos os olhos, que persiste mesmo após o tratamento médico ou correção óptica adequados. Esta condição caracteriza-se pela presença de resíduos visuais funcionais que, embora limitados, permitam o aproveitamento da visão remanescente para atividades educacionais específicas. Pessoas com baixa visão mantêm capacidade visual suficiente para ler textos impressos, desde que sejam utilizados recursos adaptativos apropriados, os quais recursos incluem a ampliação de materiais impressos, ajustes de contraste, iluminação adequada e o uso de equipamentos ópticos especializados como lupas, telescópios e sistemas de magnificação eletrônica. No artigo Deficiência Visual, Caminhos Legais e Teóricos da Escola Inclusiva, as autoras analisam a legislação vigente e as diretrizes educacionais, evidenciando a importância de uma compreensão precisa dessas condições para o desenvolvimento de estratégias de ensino adequadas e acessíveis. Além disso, o texto discute a implementação de recursos pedagógicos e tecnológicos nas escolas, visando garantir a participação plena de alunos com deficiência visual no ambiente escolar. Padronização internacional. Em 1981, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, estabeleceu recomendações padronizadas para definições de cegueira e baixa visão, considerando as diversidades normativas e as diferentes políticas públicas adotadas pelos países. Essa iniciativa
visou criar um consenso internacional que permitisse a uniformização de critérios diagnósticos e de classificação. A padronização internacional surgiu da necessidade de otimizar aspectos fundamentais como localização de casos, sistemas de notificação, estudos de incidência, pesquisas etiológicas, programas de prevenção e protocolos de tratamento visual. Desta forma, as recomendações da OMS atendem às necessidades globais de saúde pública e podem ser implementadas universalmente, facilitando a comparação de dados epidemiológicos e o desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas para as pessoas com deficiência visual. O quadro a seguir apresenta as distinções entre a acuidade visual da baixa visão e da cegueira. Nós vamos ver aqui no quadro, o tipo, que está definindo a questão da baixa visão e a cegueira, e quanto ele vai se referindo à Organização Mundial da Saúde na questão de grau, onde a gente tem as classificações leve, moderada, grave e profunda, e quase que total, e a gente tem também a questão, da cegueira total. Temos também o quadro onde coloca a dimensão do pior que, no sentido de menor visão, ou igual a melhor que a visão que seria mais próxima ao normal. Então, no grau leve, o pior que não tem, porque na verdade não existe tanta diferença para a pessoa estar enxergando, mas no igual ou melhor que, aí a dimensão aonde nós podemos localizar, que a pessoa possa ter a capacidade de visão. Então, de 6 a 18 metros, de 3/10, que seriam 0,3, ou de 20 a 70 pés. Na moderada, a gente já tem aí uma medida que seria mais inferior, que seria de 6 a 18 metros, ou de 0,3, ou de 20 a 70 pés. Quando nós pensamos no que seria melhor, nós temos de 6 a 60 metros, ou de 1/10, que seria 0,1, ou de 20 a 200 pés. No grave, na baixa visão, nós temos de 6 a 60 metros, 1,10, que seria 0,1, ou 20 a 200 pés. 3,60, 1/20, ou 0,05, ou 20/400. Na cegueira profunda, nós vamos ter uma questão de acuidade de 3/60, 1/20 ou 0,05 ou 20/400. E na verdade, quando a gente pensa no que seria melhor, a gente pode ver que a pessoa, apesar de ter uma cegueira profunda, que é 1/60, ela tem a capacidade de contar os dedos a 1 metro ainda, Então, 1/50, 0,02 ou 5/300. Na cegueira quase que total, a capacidade visual, na verdade, a pessoa consegue de ter 1,60 da capacidade de contar os dedos a 1 metro, que seria 1/50, 0,02 ou 5/300. E quando nós falamos das melhores condições, ela tem somente percepção visual. Da cegueira total, a pessoa não percebe luz, quer dizer, ela não tem a condição de sentir pelo menos presença e ausência de luz. E a gente pode ter também alguns casos, que a gente pode localizar, que tem indeterminada ou não especificada a questão de visão. Então, na verdade, a gente não consegue mensurar o que seria essa perda visual. A classificação internacional da deficiência visual, estabelecida pela OMS, organiza-se em 6 categorias progressivas, baseadas na acuidade visual binocular com a melhor correção óptica. As categorias 1 e 2 correspondem à baixa visão moderada e severa,
respectivamente, em que ainda há potencial funcional para as atividades cotidianas, como adaptações e recursos ópticos especializados. As categorias 3, 4 e 5 representam diferentes graus de cegueira, desde percepção de formas grandes até ausência completa de percepção luminosa. A categoria 6 abrange casos indeterminados, quando não é possível precisar o grau da perda visual devido às limitações na avaliação. Essa classificação transcende a categorização médica, tendo implicações diretas na elegibilidade para serviços especializados, benefícios sociais e programas de reabilitação específicos para cada categoria. A padronização internacional possibilita a comparação de dados entre países, facilitando pesquisas epidemiológicas e o desenvolvimento de políticas públicas. Cada categoria requer abordagens distintas: maximização da visão residual nas categorias 1 e 2, transição para métodos alternativos nas categorias 3 e 4 e desenvolvimento completo de habilidades não visuais na categoria 5. A uniformização de critérios é fundamental para programas de prevenção da cegueira e estabelecimento de diretrizes internacionais para cuidados oftalmológicos. Vejamos um quadro que compara as classificações clínica e educacional sobre a baixa visão e visão subnormal. A classificação clínica foca em parâmetros objetivos de acuidade, oferecendo um retrato estático necessário a fins legais e estatísticos. Já a classificação educacional privilegia a eficiência visual em contexto real, traduzindo o como enxerga em indicadores de funcionalidade. Assim, dados quantitativos cedem lugar a critérios qualitativos que orientam adaptações pedagógicas e tecnológicas. Esse contraste evidencia que, para além da lente médica, compreender a experiência visual do estudante é fundamental para a inclusão efetiva. Em síntese, unir ambos os enfoques viabiliza decisões integradas que atendem tanto às exigências formais quanto às necessidades práticas de quem vive com a baixa visão. Acuidade visual. A acuidade visual é um conceito fundamental na oftalmologia e refere-se à capacidade do sistema visual distinguir detalhes finos e contornos nítidos dos objetos. O conceito básico é essencialmente sobre a nitidez da visão. A acuidade visual pode ser afetada por diversos fatores, tais como refrativos, que seria miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, que podem ser corrigidos com óculos ou lentes de contato. Patológicos, catarata, glaucoma, degeneração macular, retinopatia diabética, entre outras condições que podem causar perda visual permanente se não tratadas adequadamente. Ambientais, envolve iluminação inadequada, fadiga ocular, a idade que geralmente ela vai afetar a elasticidade do cristalino, e assim temos a escala de Snellen, a mais comum para medir a acuidade visual. Ela utiliza a fração 20/20, ou seja, 6/6 no sistema métrico. Isso significa que a pessoa consegue ver a 20 pés ou 6 metros, o que uma pessoa com visão normal deveria ver nessa mesma distância.
Quando alguém tem 20 por 40, por exemplo, significa que ela precisa estar a 20 pés para ver o que uma pessoa com visão normal veria a 40 pés, isto é, 12 metros. Criada em 1862, a escala de Snellen é um método rápido, barato e amplamente padronizado para fins clínicos, legais e estatísticos, mas a sua progressão de tamanhos é irregular. Alguns saltos entre linhas são grandes e as letras não aparecem em número nem em dificuldades uniformes, o que reduz a precisão quando se acompanha variações sutis de visão. Já as chamadas escalas por letras logarítmicas, representadas pelo padrão ETDRS/logMAR, são padrões de medida utilizados para avaliar a acuidade visual de forma mais precisa e padronizada. Mantém optótipos alfabéticos, que são símbolos ou conjuntos de caracteres, porém que organizam 5 letras por linha com redução geométrica fixa de 0,1 logMAR. Cada letra seta soma 1 ponto, resultando em escala contínua que detecta pequenas alterações de acuidade, motivo pelo qual essas cartas são o padrão ouro em pesquisas clínicas, triagens públicas e ensaios de novos tratamentos. Além disso, o design equilibrado evita que certas letras sejam mais fáceis que outras, tornando os resultados mais reprodutíveis. Assim, enquanto a Snellen continua prática para uso cotidiano, a tabela logarítmica oferece maior sensibilidade e comparabilidade em contextos que exigem precisão quantitativa. Há também a escala com desenho, usada como ferramenta fundamental na oftalmologia pediátrica. A principal razão para usar desenhos decorre do fato de que muitas crianças pequenas ainda não conhecem todas as letras do alfabeto ou podem ter dificuldades de verbalização. Os símbolos visuais como casa, flor, carro e pássaro são mais facilmente reconhecidos e nomeados por crianças a partir dos 3 a 4 anos. O conceito é idêntico à escala de Snellen tradicional. Os desenhos diminuem progressivamente de tamanho, mantendo as proporções angulares. A casa maior no topo corresponde a níveis de acuidade mais baixos, enquanto os símbolos menores testam acuidades mais refinadas. Cegueira legal. A cegueira legal é um conceito jurídico médico importante que estabelece critérios específicos para definir deficiência visual severa, permitindo o acesso a benefícios sociais, educacionais e de reabilitação. A cegueira legal é caracterizada por acuidade visual igual ou inferior a 20 por 200, ou seja, 0,1 ou 6/60 no sistema métrico. Isso no melhor olho, mesmo com a melhor correção óptica possível, como óculos ou lentes de contato. Isso significa que a pessoa enxerga a 20 pés, quer dizer 6 metros, o que uma pessoa com visão normal veria a 200 pés, 60 metros. Além da acuidade central, também se considera cegueira legal quando há redução do campo visual para 20 graus ou menos no melhor olho, mesmo que a acuidade central seja melhor que 20 por 200. Isso é importante porque algumas condições afetam principalmente a visão periférica. É importante entender que cegueira legal não significa ausência completa de visão. Muitas pessoas
com cegueira legal ainda tem percepção de luz, vultos, formas ou até mesmo algum grau de visão funcional. A cegueira total, que seria uma amaurose, é a ausência completa de percepção luminosa. Todas as classificações apresentadas são utilizadas para o diagnóstico da deficiência visual. Além de conhecer os conceitos, é importante saber como é a estrutura do olho para entender as perdas visuais e suas complicações para a aprendizagem. Estrutura dos olhos e da visão. A anatomia e o funcionamento dos olhos são super complexos. Cabe a eles regular a entrada de luz ambiente, ajustar o foco para objetos situados a diferentes distâncias em relação ao observador e formar as imagens que serão enviadas ao cérebro. Na parte superior da figura, destaca-se a aparência frontal, como a íris, a pupila, a esclera e pálpebras, facilitando a identificação dos elementos visíveis a olho nu. Já o esquema em corte transversal detalha as estruturas internas como a nossa córnea, que está aqui embaixo, o cristalino, que é essa lente que vai estar cobrindo, os ligamentos suspensores, o humor vítreo, a retina e o nervo óptico que está aqui no nosso cérebro, permitindo compreender o caminho que a luz percorre até ser convertida em impulso nervoso. A retina é responsável por capturar imagens de pessoas e objetos e outro para levar ao nervo óptico para a leitura da imagem com os detalhes de tamanho, cor e forma. Aqui na imagem nós vamos ver a estrutura da retina, onde a gente tem na última camada, a gente destacando a retina, a coroide, que é muito próxima à retina, e o nervo óptico, que vai receber todas as informações. Então, quando a gente tem a retina, dentro dela a gente tem o epitélio pigmentar, que vai tendo dentro dela as células que ficam nessas camadas fotorreceptores. E as principais células que estão ali é o bastonetes e o cone, que a gente chama de camada nuclear externa, no sentido dessa organização. Por quê? O bastonete é a célula que faz a nossa percepção da questão de muita luz ou pouca luz e a nossa adequação de visão. E o cone, ele traz para nós toda a questão de detalhe, tamanho, forma e cor. Então, ele vai passando, recebendo essa informação e essa decodificação para ir para o nosso nervo óptico. E aí a gente vai tendo algumas outras células que vão trazendo essas informações, que vai passando pela camada plexiforme externa, depois a gente chama de célula bipolar, porque na verdade vocês estão vendo que são em conjunto, e que isso se chama camada nuclear interna. Depois a gente tem a célula máquina, que vai trazendo cada vez mais a informação do que essas células receptoras trouxeram, então ela tem uma camada plexiforme interna, e as células ganglionares, que vai na verdade passar para o nervo óptico toda a informação. Então a gente tem a camada das células ganglionares e a camada de vísceras nervosas, que é onde está o nosso nervo óptico, que vai trazer a informação para o cérebro. A figura a seguir nos ajuda a compreender como a retina funciona ao captar a luz e converter as imagens em sinais elétricos que são transmitidos pelo nervo óptico ao cérebro para processamento e reconhecimento visual. A figura apresenta um corte transversal do olho humano, destacando o trajeto da luz desde a córnea até a retina. Observa-se que a luz atravessa primeiro a córnea e a pupila e é focalizada pelo cristalino e em seguida projetada na retina, onde fotorreceptores transformam o estímulo luminoso em sinais elétricos. Indicam-se também pontos-chave, como a fóvea, responsável pela visão de maior acuidade,
e o ponto cego, região sem células sensoriais, onde o nervo óptico se conecta ao cérebro. Os músculos extraoculares ilustrados reforçam como o globo ocular pode se mover para alinhar os olhos a diferentes alvos. Essas imagens destacam as principais estruturas do olho, identificando pontos suscetíveis a lesões que podem comprometer a formação adequada das imagens. Um exemplo disso é o cristalino, frequentemente afetado por catarata congênita, quer dizer, a pessoa nasceu com ela ou senil quando é mais tarde. E conhecer cada parte do olho é fundamental, pois as doenças oculares afetam essas estruturas de maneiras distintas, resultando em perdas visuais totais ou parciais. Com esse conhecimento, o professor poderá planejar estratégias de ensino que favoreçam o campo visual disponível e utilizem as cores apropriadas, garantindo a acessibilidade para o aluno. Bom, até aqui compreendemos que a deficiência visual se manifesta em diferentes graus, da baixa visão à cegueira total, e que sua classificação pode ser analisada tanto sob a perspectiva médica com critérios objetivos de equidade visual, quanto educacional, focando na funcionalidade e eficiência visual do indivíduo. Já a padronização internacional estabelecida pela OMS oferece parâmetros essenciais para o diagnóstico e categorização, enquanto o entendimento da anatomia ocular e dos processos de percepção visual fornece subsídios para compreender como as diferentes condições afetam o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem.